Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí? Nossa, não tem ninguém para falar boa noite para mim. Então eu vou escrever no chat, já que vocês não conversam. Ô, tem alguém aí? Boa noite. Ô, até que enfim, alguém me Boa ouviu. noite. Tá bom. Porque senão não tem ninguém para prestar atenção no que eu vou falar, eu não vou falar nada. Bom, eu vou. Como hoje é sexta-feira, que é a última aula antes do recesso da semana que vem, então eu não vou iniciar nada, né, para não ficar aí pendurado. Então eu só vou explicar para vocês o projeto de aprendizagem, e aí quando a gente voltar depois da semana de tecnologia, então eu começo o, o contexto novo que a gente teria que trabalhar, tá? Também é uma aula só, então nem adianta eu iniciar um tema novo, porque depois de 2 semanas eu vou ter que retornar. Então, vou deixar para quando a gente retornar após a semana de tecnologia, aí a gente segue o restante do plano de ensino. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu coloquei lá no Moodle, não liberei ainda, mas eu já vou abrir para vocês o projeto de aprendizagem. Eu mandei mensagem no grupo do WhatsApp para que vocês formassem os grupos. Não é em duplo, professor? Isso, é em dupla, né? Então são. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 empresas, 13 tipos de negócio. E vocês vão formar duplas e cada dupla vai escolher um negócio, tá? Eu olhei no Moodle, parece que tem 25 alunos frequentando o curso. Então, deve dar certo, tá? Se alguém ficou sem grupo ou ficou sem negócio aí, vocês me avisam depois que aí eu ajeito, tá? Então, o trabalho é o seguinte, são 13 tipos de negócios, todos eles têm o mesmo capital social, tá? De R$ 500.000. Não está vendo, Valquíria? Acho que você vai ter que sair e voltar. Tá? Sai do Teams e volta, deve ter cortado aí a transmissão. Aí você fala de novo. Então, são 13 tipos de empresas diferentes, tá? Tem empresas de serviços, tem empresas de produtos. E aí, eu passei a mensagem para vocês formarem as duplas e escolherem e mandarem no Moodle os integrantes, né? Quem são as duplas e qual é o negócio. Todos começam com o mesmo, todos têm o mesmo capital. A ideia é que vocês montem a empresa e vocês façam os lançamentos contábeis dessa empresa durante um tempo, né? Como se fosse uma atividade de uma empresa real, tá? Então, nesse projeto, vocês vão montar uma empresa e cada grupo vai escolher. Então, vocês escolheram, formaram as duplas, o capital social é o mesmo. Lembrando que o capital social é o investimento inicial que os sócios fazem para começar o negócio. Bom, aí vocês vão ter que fazer os lançamentos de todos os fatos que acontecem nessa empresa, tá? Como a gente fez. Então, vocês vão fazer os razonetes, mas antes dos razonetes, vocês vão fazer, vocês vão criar os fatos contábeis. E aí vocês vão fazer os razonetes, como a gente fez,
e o balanço patrimonial, tá? Aí tem alguns detalhes. Então, vocês vão ter que fazer um descritivo da empresa, primeiro. Então, o nome da empresa e dados jurídicos, né? CNPJ, razão social, porte, funcionário. Aí vocês vão descrever do jeito que vocês quiserem, tá? Eu não detalhei muito essa parte da descrição da empresa. Então, vocês escrevem aí um parágrafo, meia página, falando da empresa, tá? Qual que é o tamanho, qual que é o porte, qual que é o nome, quais são os funcionários que tem, os cargos, enfim, você pode ficar à vontade para escrever. Produtos ou serviços que comercializam, quantidade vendida por mês de cada um deles e o preço de venda, tá? É que vocês podem fazer uma tabelinha no Excel colocando quais são os produtos ou os serviços que comercializam. Aí a quantidade de produtos ou serviços vocês podem definir, né? Pode ser um produto só, pode ser vários, ou serviço. Ok. A quantidade que é vendida por mês, tá? E o preço de venda. Então, por exemplo, restaurante. Então, restaurante, qual é o produto ou serviço que vende, né? Então, você vai colocar lá os pratos que vendem. Você vai falar aqui no começo qual é o restaurante, vai falar sobre ele e tal, e depois você coloca aqui quais são os produtos. Sei lá, 5, 6 pratos que vendem, né? Então, filé à parmegiana, salmão grelhado, enfim, tá? Vocês se viram. Aí você tem que estimar quanto que vende por mês. Ah, filé à parmegiana vende 10 por mês. E qual que é o preço de venda? R$ 50, tá? Por que isso? Porque mais para frente a gente vai fazer outro projeto com as mesmas informações, tá? Quando a gente voltar a estudar custos, então vocês vão pegar a mesma empresa e vão desenvolver um outro projeto. Então a gente já está alimentando 2 projetos com a mesma informação. O item 3. Quais são as matérias-primas que utiliza e outros materiais que usa para produção? Tá? Então, por exemplo, o restaurante, filé à parmegiana. Vocês têm que tomar um cuidado que as informações são amarradas, tá? Não pode ser coisas descabidas. Então, se você coloca lá que a empresa vem, que o restaurante vende filé à parmegiana, as matérias-primas têm que fazer parte do filé à parmegiana, tá? Então, tem que ter o filé, tem que ter o molho, tem que ter o queijo e os temperos, tá? Então, essas são as matérias-primas do filé parmegiana. Se vai ter lá salmão grelhado, então tem que ter o salmão, tem que ter o tempero, tem que ter a salada, enfim, ok? Vocês não podem colocar as coisas assim de qualquer jeito. Tem que imaginar e vocês têm que realmente entrar no espírito de que é uma empresa, tá? Como se fosse uma empresa mesmo. Então, as matérias-primas e outros materiais. Esses outros materiais são assim, ó, embalagem, produtos que não têm a ver, não sei se está aqui, acho que é aqui mesmo. Os produtos que são indiretos, tá? Então, produto de limpeza, guardanapo, no caso do restaurante, né? Enfim, esses outros produtos, tá? Vocês têm que imaginar. Então, talheres descartáveis, enfim, tá bom? Aí vocês têm que escrever o nome dessas coisas todas, qual é a quantidade que é usada mensalmente. Então, quantos filés a parmegiana que é vendida aqui em cima? 10. Para vender 10, quantos quilos de filé que compra? Quantos embalagens de molho de tomate que compra? Quantos quilos de queijo que usa? Tá? Tem que amarrar as informações por mês. E o preço que é pago de cada item. Então, quanto que vocês pagam por esses produtos, tá? Então, eu vou comprar o filé lá no fornecedor e eu pago tantos reais pelo quilo de filé, tantos reais pelo quilo de queijo. Então, é isso de novo. Isso aqui pode ser tudo em planilha Excel, tá? Lembrar que precisa comprar todo mês para a produção, tá?
E também é preciso ter um lançamento à vista e alguns a prazo. Então, essas mercadorias que você compra, você vai comprar à vista e a prazo para que aconteçam lançamentos das duas maneiras. Então, você vai ter que colocar, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui o prazo. Coloquei, ó. Os lançamentos serão por 6 meses, tá? Então, vocês vão fazer análise de 6 meses. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, lembrar que todo mês tem que comprar para produção. Então, eu vou comprar filé para o restaurante todo mês. Eu não vou fazer um estoque de 6 meses, tá? Então, aí eu vou pagar à vista e a prazo. Então, vocês têm que detalhar isso. Olha, comprei 10 quilos de filé, custou R$ 100 o quilo, 50% à vista, 50% a prazo no mês de janeiro. No mês de fevereiro, 100% à vista. No mês de março, 100% para 30 dias. Enfim, tá? Tem que deixar tudo bem detalhado. Máquinas e equipamentos que a empresa possui, quantidade de cada um e o preço que foi pago, tá? Então, cada empresa tem máquinas e equipamentos, né? Nesse máquinas e equipamentos são todos os equipamentos. Então, no caso do restaurante, é o fogão, é a geladeira, é o forno, é a mesa, é a panela, é o botijão de gás, enfim, é tudo isso. Quantidade que tem e o preço que foi pago, tá? Lembrando, assim, tem muita informação aqui que a gente vai usar no projeto de custos, bom, mas também é importante agora. Também precisa expor se foi comprado à vista ou a prazo, então a mesma metodologia, tá? Então, comprou um fogão à vista, comprou uma geladeira em 4 parcelas, tá? Então tem que escrever isso tudo, tá? Aí, ó, aí seguindo, se for a prazo, comente como foi feito. Então, 10 parcelas no boleto, financiamento no banco, como que foi feita essa compra, tá? Como são máquinas e equipamentos, são valores mais altos, então pode acontecer um financiamento em 36 vezes, ou 10 parcelas no boleto, enfim. Aí tem que colocar o valor da parcela mensal para fazer os lançamentos mensais, tá? E também ter o lançamento à vista e o lançamento a prazo. Então, alguns equipamentos eu compro à vista, alguns eu compro a prazo, tá? E aí, pelo prazo de 6 meses, vocês podem comprar tudo no começo ou podem dividir a compra nesses 6 meses. O item 5, veículos. É a mesma coisa, tá? Então, a empresa precisa ter veículos, pelo menos um veículo ou mais, né? Então, a mesma situação, qual é o veículo, quando que foi comprado à vista ou a prazo, se for a prazo, como que foi feito, o valor da parcela, e precisa ter lançamentos à vista e a prazo, tá? Se tiver mais de um veículo, dividir, ou então pode fazer, comprou um carro, pagou R$ 5.000 à vista e o restante em 36 vezes, tá? Tudo bem. Se tiver mais de um veículo, então tem que fazer a descrição de todos eles. Imóveis que a empresa possui, tá? Então a empresa pode vocês podem fazer uma situação que a empresa seja dona do imóvel que ela ocupa ou não, tá? Ou pode ser alugado. E além do imóvel que ela ocupa para os negócios, ela pode ter outros imóveis. Ok? Então, também você tem que discriminar. Então, por exemplo, o restaurante, ele tem o ponto dele, o ponto é alugado. Mas a empresa, o restaurante, possui um terreno, comprou um terreno, tá? Então, tem que detalhar que a empresa paga aluguel do local onde ela está, mas que ela comprou um terreno à vista, ou comprou um terreno parcelado, ou comprou um terreno com entrada à vista e o restante parcelado, enfim. Tá? Aí é a mesma coisa dos outros. O item 7, quantidade de funcionários que a empresa possui, quais são os cargos e os salários de cada um, mensal. Quanto que a empresa gasta de energia elétrica, água, telefone, internet e impostos mensalmente. Tá? Então, isso vocês vão citar. Isso aqui não vai entrar em razonetes, tá? O item 7 e 8 não entra em razonete, que vai ser o próximo contexto que eu vou explicar para vocês,
isso aqui são contas de demonstrativo do resultado e não contas de balanço, tá? Mas eles vão entrar no projeto de custos. Então, vocês já vão alimentar aqui. Móveis que a empresa possui, tá? Móveis é diferente de equipamento. Okay? Móveis é cadeira, mesa, sofá, banqueta, móveis, tá? Ou escrivaninha. Então, não misturem móveis com equipamentos. Okay? E aí a mesma situação dos outros. E a conta em banco. Tem que descrever como que é a conta, qual banco que é, e os valores e a movimentação mensal. Tá? Isso aqui vocês vão ter que fazer para poder fazer os razonetes. Então, abriu a conta, né? Abriu a conta já é uma movimentação, já é um fato. Abriu a conta no banco no valor de R$1.000. Tá? E aí, todo mês tem que fazer movimentações nesse banco. E aí, vocês vão registrar isso. Tá? Bom, nos exercícios que a gente fez, eu dava para vocês os fatos contábeis prontos. Tá? Agora, vocês vão ter que fazer os fatos contábeis. Então, aquele texto que eu passava, integralização do capital sendo 50% à vista e 50% em estoque. Comprou um veículo por 50 mil, comprou um terreno, comprou estoques e pagou a prazo. Aquele texto que eu dava, vocês vão fazer o texto, tá? Baseado nessas orientações que estão aqui e em outras que não estão aqui. Okay? Então, é o primeiro passo. Vocês vão ter que fazer aquele descritivo, né, que a gente chama de fatos contábeis. Vocês vão ter que fazer aquele descritivo mês a mês durante 6 meses. Tá? Vocês têm que separar mês a mês. Então, mês de janeiro, abriu a empresa. Então, começa. O que aconteceu no mês de janeiro? Tá? Mês de fevereiro. O que aconteceu no mês de fevereiro? Aí vocês têm que imaginar que a empresa está girando, está produzindo, está comprando matéria-prima, está pagando conta que comprou a prazo, está vendendo e está vendendo, né? A gente não tem registro das contas de resultado, como faturamento, por exemplo, mas ela está vendendo. Então, se ela vende, ela está consumindo matéria-prima. Então, tem que comprar mais. Aí tem que ver o estoque. Aí está entrando dinheiro no caixa. Aí tem que pagar os boletos que estão a prazo. Aí tem que pôr dinheiro no banco para cobrir o cheque. Enfim, tá? Vocês têm que fazer isso mês a mês. Aí no mês de março, no mês de junho. Eu estou falando de janeiro a junho, mas pode ser 6 meses quaisquer, tá? Pode ser de maio a novembro, pode ser de agosto a dezembro. Não tem importância. Tem que ser 6 meses, tá? E aí vocês têm que comprovar essas movimentações. Esses fatos contábeis têm que ser comprovados, tá? Como acontece na vida real. Eu não posso inventar um fato, eu tenho que comprovar com documentos, tá? Então, se eu compro um carro, o que comprova a compra do carro pela empresa é a nota fiscal de venda do carro, né? Se for um carro zero. Então, tem que ter uma nota fiscal, tá? Eu comprei filé mignon no supermercado para o restaurante, eu tenho que ter a nota fiscal que eu comprei, tá? Então, vocês vão ter que ter esses documentos, tá? Toda compra tem que ter uma nota fiscal, toda movimentação de compra a prazo tem que ter um boleto, uma duplicata ou um cheque, tá? Todo pagamento à vista tem que ter um recibo, todo pagamento de contas a prazo, né? Todo pagamento de boleto, duplicata, tem que ter um recibo, tá? Então, vocês vão pegar na internet aí templates, que existem templates aí de notas, de duplicatas, de recibos. Vocês vão pegar esses templates, tem templates em Word ou em Excel, vocês vão achar aí. E aí vocês baixam esses templates, preencham esses templates, tá? Se virem aí para preencher, vocês devem saber como preenche um recibo, uma nota. E aí vocês têm que amarrar esse fato contábil que vocês criaram com esses documentos, tá? Aí, depois que vocês fizerem isso, aí começa o razonete e o balanço, tá? Então, resumindo,
Vocês vão criar a empresa, né, de acordo com os tipos de negócio que foram dados, o capital social. Vocês vão fazer essas movimentações aqui. Isso aqui tem que estar, tá? Mas podem e devem ter outras situações. Esse daqui é só para ilustrar algumas situações, tá? Vocês podem criar outras situações que não estão aqui. É que essas daqui são as mais comuns e são aquelas que nós usamos nos exercícios que nós fizemos até hoje. Então, são as mais comuns, mas vocês podem criar situações diferentes, tá? Fatos novos, desde que sejam fatos relacionados a balanço, tá? Vocês não podem colocar aqui fatos relacionados a DRE, que eu ainda não expliquei, tá? Então, por exemplo, recebimento de vendas, pagamento de salários, pagamento de despesas, isso tudo são contas de DRE. E aí não vai dar certo se vocês colocarem em balanço, tá? Então, esses fatos vocês não consideram que vai ser depois. Mas vocês vão fazer o que está aqui, tá? Então, compra à vista, compra a prazo, pagamento da duplicata, transferência do caixa para o banco, enfim, compra de matéria-prima para o estoque, enfim, tá? E mais essas contas de ativo que estão aqui, máquinas, veículos, imóveis, móveis, etc. Bom, lembrando, tudo tem que estar comprovado, tá? Então, se comprou o veículo, vocês vão ter que ter a nota fiscal do veículo. Pagou o boleto, tem que ter o recibo do pagamento, tá? Comprou a prazo, tem que ter a duplicata ou o boleto junto, tá? Junto com a nota fiscal, como se fosse uma empresa, uma movimentação real de uma empresa, ok? Bom, então, criaram a empresa, fizeram os fatos contábeis, comprovaram com todos os documentos, todos os fatos, lembrando que são 6 meses, tá? Vocês têm que dividir mês a mês, todos esses fatos, dividir mês a mês, e a comprovação também mês a mês, tá? As datas, tudo isso é importante. Então, se eu comprei o carro em janeiro, a nota fiscal tem que ser de janeiro, tá? Se eu comprei o carro a prazo em janeiro, para pagar em 30 dias, a nota fiscal é janeiro, o recibo é fevereiro, 30 dias, tá? Se eu comprei o carro parcelado em 36 vezes, eu tenho que ter 6 recibos de pagamento da parcela do carro, em 6 meses, tá? Então, tudo tem que ser integrado e relacionado uma coisa com a outra. Não pode ter pontas soltas, tá? Não posso criar uma coisa e não dá nada, o que também vai atrapalhar depois lá na frente. Então, aí, depois que fez isso, começa a fazer os razonetes, tá? Igual a gente fez. Então, vocês vão lançando e depois termina com o balanço. Um detalhe importante, deixa eu tirar essa tela aqui e vou mostrar o razonete. Um detalhe importante do razonete que vocês vão fazer é que interfere no resultado do balanço é o seguinte: quando vocês fazem o razonete, quando vocês chegarem aqui no razonete, né, isso aqui é de um exercício que nós fizemos, dia 24 de setembro. O que acontece? As contas que são de ativo, caixa, terrenos, material, móveis, veículos, as contas que estão no ativo, tá? Então, as contas que estão aqui no ativo, quando vocês forem fazer o razonete, o saldo aqui embaixo, o saldo da conta, sempre tem que ser devedora, tá? Então, contas de ativo, o saldo tem que estar no lado do débito. Sempre devedora, sempre devedora, tá? Então, aqui, ó, terreno. O saldo sempre no lado do débito, sempre no lado do débito, tá? Porque as contas de ativo, elas são contas devedoras. Então, o saldo das contas tem que ser sempre devedores. Senão, o balanço patrimonial não fecha, tá?
Se uma conta de ativo tiver um saldo credor no lado do crédito, não fecha, porque é uma conta de ativo com saldo de passivo. Então, não vai dar certo, tá? Então, na hora que vocês forem criar a movimentação, vocês têm que se atentar que o saldo das contas de ativo sejam devedoras. Tá? Se não for, vocês têm que fazer algum fato que possibilite essa solução. Tá? Então, por exemplo, digamos que o caixa, eu vou tirar aqui, aí, ó, digamos que o caixa apresente um saldo credor. Então, isso aqui faz com que o balanço não feche. Olha aí, ó. Vendo? O saldo do balanço não bate, porque é uma conta de ativo e o saldo dela passa para o passivo. Então, não fecha. Tá? Então, eu tenho que criar um evento, né? Tem que criar um evento. Como a gente está criando uma empresa, eu posso criar um evento que o saldo seja devedor. Tá? E as contas de patrimônio líquido, como capital social, e de passivo, título a pagar, são o contrário. Tem que ser credores. Tá? Porque aí é a mesma situação. É uma conta de passivo. Se o saldo for devedor, não bate o balanço, porque o saldo devedor é como se fosse um saldo de ativo. Então, não fecha o balanço. Tá? Então, eu tenho que criar uma situação para que o saldo seja credor nas contas de passivo e seja devedor nas contas de ativo. Tá? É como se fosse um cheque especial. A semelhança com o cheque especial. Tá? Eu tenho a conta no banco, eu gastei meu saldo, entrei no cheque especial. Então, a conta está negativa lá no especial. Então, eu tenho que ir lá e cumprir esse valor para ficar devedora de novo. Tá? Então, é a mesma situação. Se vocês fizerem os lançamentos, criaram os passos contábeis, tudo lá, nota fiscal, comprovou, beleza, fez o razonete, fizeram todos os razonetes, chegou no final, na hora de montar o balanço, as contas de ativo deram credoras ou as contas de passivo deram devedoras, vocês têm que fazer ajustes. Tá? Tem que voltar, ou então ver a movimentação que foi feita, enfim. Tá? Mas não pode, que aí o balanço não fecha. Tá? E aí, então, o balanço tem que bater como a gente fez. O ativo sendo igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Tá? Lembrando que vocês têm que fazer isso mês a mês. Tá? Não é no final. Então, vocês têm que fazer razonete e balanço do mês 1, razonete e balanço do mês 2, razonete e balanço do mês 3 e assim por diante. Tá? Até o mês 6. Certo, gente? É só isso. Sossegado. Tem alguma dúvida? Eu tenho. Diga. No Só caso, isso, André. quando for jogar os. Tá escutando, né? Pode falar, Yanis. Eu tô achando que eu tinha desligado aqui sem querer. Não tô te Na hora que ouvindo. for fazer os lançamentos, que pegar as notas fiscal e tudo, no caso, o senhor precisa da numeração em si, né? Não do documento próprio, ou vai precisar do documento da foto e tudo mais. Sim, sim, o documento completo. Tem que criar. Então tem que tem. anexar, né? Sim, No sim, trabalho. sim. O senhor Tem que vai querer colocar. formatado Não nas normas entendi. ABNT? O senhor vai Sim, querer nas normas ABNT? sim, não preciso nem falar, né? Tudo é Então tá BNT. bom. Esses Agora eu documentos, já entendi. isso, esses documentos, vocês vão ter que procurar na internet modelos, templates, tá? Existe template para tudo na internet. Então, você procura aí na internet, ó, modelo de nota fiscal. E aí você, em Word ou em Excel, aí você baixa, tem que procurar, porque tem um monte de coisa, tem uns que são pagos, tem uns que são gratuitos, tem uns que são resumidos, outros são maiores, aí vocês procuram, tá? Eu não vou exigir formato, mas é muito simples isso de achar na internet.
Então, você procura aí, ó, modelo de nota fiscal em Word. Aí vai aparecer alguns, você vê aquele que é mais interessante, você baixa e aí preenche no Word mesmo. E depois manda esse Word junto com o trabalho. Tá? O trabalho é todo em Word e Excel. Tá? Não tem caderno nesse trabalho. Tá bom? Então, todos os modelos é o Word e Excel. Então, tem recibos que vocês vão achar em Excel, tem recibos em Word, tem promissórias, duplicatas, boletos, tudo em Word e em Excel. Tá? Se vocês procurarem na internet aí, vocês acham modelos editáveis. Tem alguns que pedem para fazer cadastro, aí você põe o e-mail lá, essas coisas aí normais. Tá? Mas tem, acha fácil. Se vocês travarem em alguma coisa, vocês me avisam, que aí eu acho para vocês. Eu tenho até alguns aqui. Mas a ideia é que vocês procurem e façam isso. E até assim, é até um jeito de vocês, quem nunca fez, aprender na marra como é que preenche uma nota, como é que preenche um recibo, enfim, tá? Aí, se vocês, a hora que vocês forem tendo dúvida, vocês vão falando, tá? Eu coloquei um prazo de 40 dias, dia 16 de novembro. Então, dá para vocês trabalharem tranquilo aí, é em dupla, né? Então, vocês vão dividir o trabalho. Tem 40 dias para fazer, tem 2 semanas agora sem aulas, dá para vocês ir trabalhando. E as dúvidas vocês vão me perguntando, tá? Vocês mandem mensagem aí, eu vou orientando vocês, sem problema. Mas é tudo Word e Excel, tá? Já é para vocês ficarem craques nessas coisas, já preparando para o ano que vem, e vai ter muita coisa em Excel para vocês fazerem. Ok? Mais dúvidas? Super tranquilo, né, Luísa? Sossegado. Tá nada. Você vai ver que é gostoso fazer, é bem simples. Essa parte de razonete vocês fazem sossegado, vocês fizeram prova de boa. Imagina com tempo agora. Você tá chorando à toa, hein? É em dupla ainda, eu ia pedir individual. Eu ainda fui bonzinho, deixei fazer em dupla. Ok? Então tá bom. Então, bom trabalho. Beleza. Olha, vocês têm que fazer, se vocês não conhecerem o negócio, vocês pesquisem, tá? Não vão colocar borracha no trabalho porque eu não considero, ok? Não vão escrever baboseiras lá porque eu dou nota zero e pronto, tá? Então, se vocês não conhecem o negócio, pesquisem. O que faz um restaurante? Quais são os serviços de uma agência de viagens? O que uma oficina mecânica tem de equipamentos? Se vocês não têm conhecimento, pesquisem, tá? Ou pesquisem na internet, ou se vocês conhecem alguma empresa que dá para vocês ir lá verem, vão, tá? Fiquem à vontade. Lembra que é um projeto de aprendizagem. É para vocês aprenderem contabilidade na prática, na vida real, tá? Para a gente sair do escopo da teoria de ficar só fazendo razonete no caderno, para vocês aprenderem como acontece, tá? Porque é isso que vocês precisam saber. Como que acontece? E aí, no terceiro módulo que eu estava falando, eu vou dar aula para vocês de gestão financeira e a gente vai trabalhar com balanço patrimonial o tempo todo. Tempo todo. Tá? Então, vocês têm que estar craque nisso para vocês conseguirem fazer as análises de finanças. Tá? Vocês têm que saber certinho o que é ativo, o que é passivo, o que é uma conta de ativo circulante, o que é realizável a longo prazo. Tem que estar na cabeça isso, porque senão vocês vão travar nas finanças. Tá? A gestão financeira é amarrado, é irmão siamês da contabilidade. Então, vocês têm que ficar show nisso. Então, por isso que eu estou fazendo esse projeto, para vocês aprenderem na prática, olhando, fazendo uma coisa real de como acontece. Tá? E vai ajudar muito no módulo que vem, que a gente vai voltar a ver balanço. A gente não vai fazer razonete de novo, mas
A gente vai trabalhar com balanço patrimonial o tempo todo, com demonstrativo do resultado do exercício o tempo todo, fazendo as análises financeiras. E aí vocês vão ver que é muito legal, né? Mas tem que saber. Se não manjar de contabilidade, vai empacar nas finanças. Porque a parte de finanças é fácil. Lá, vocês vão ver no terceiro módulo. É fácil a parte de finanças. É muita fórmula, muita aplicação, mas é simples de fazer. Mas tem que conhecer finanças, tem que conhecer Excel, tem que entender a parte de contabilidade completa, tá? Então, façam um trabalho dedicados, assim. Seria legal vocês irem em uma dessas empresas, conhecerem, ó, eu tenho um primo que tem uma oficina mecânica, vai lá, conversa com ele, fala, olha, quanto que que você faz aqui? Qual que você faz? Eu, sei lá, retifico o motor. Quantos motores você retifica por mês? Retifico 2. Quanto que você cobra? Tá. Dá uma olhada. Ou então, passa, ou se vocês têm carro e vai em alguma oficina, leva o carro, né? É cliente de alguma oficina, vai lá. Ó, que equipamentos que o cara tem? O cara tem um macaco hidráulico, o cara tem uma furadeira de bancada, tá? Faça uma coisa legal. Ó, um restaurante. O que tem no restaurante? Quais são os equipamentos? Quais são os móveis que tem no restaurante? Né? Assiste a série do Jacan, do MasterChef, dá uma pesquisada. Vai no restaurante, dá uma olhada. Vai no consultório odontológico, lá, o seu dentista, vai lá, que equipamento que tem, qual que é o serviço que ele faz. Porque aí vocês começam a entender o negócio saindo da teoria, saindo desse negócio que o Gilson inventa um razonete lá, que comprou um terreno, que pagou uma duplicata, que fica, né? Sai dessa teoria aí, fica uma coisa real. E sendo real, a gente enxerga e nunca mais esquece, tá? Então, façam assim que vocês vão ver que vai ser legal e vocês nunca mais vão esquecer contabilidade, tá? E aí, além de ajudar no módulo que vem, vai ajudar depois na vida de vocês. Porque a gente, trabalhando com gestão, a gente precisa de contabilidade, é uma ferramenta. Não dá para tomar decisão sem contabilidade, tá? Se eu sou gerente de uma empresa, eu não consigo tomar nenhuma decisão se eu não entender contabilidade e finanças. Não dá, né? A não ser que tome uma decisão no escuro, aí, no achismo. Mas uma decisão profissional de um gestor que conhece gestão, eu preciso da contabilidade das finanças o tempo todo. Eu preciso saber como está meu caixa, qual é os títulos que eu tenho para pagar, como que é meu patrimônio líquido, quais são os financiamentos, o que é ativo circulante, o que eu vou ter que fazer no longo prazo. Né? É igual o estetoscópio do médico, é igual, enfim. Tá? Então, nunca mais vocês vão deixar de usar essas atitudes aqui. Parece simples, mas é a vida toda de que vocês forem gestores usando esse negócio. Beleza, gente? Já estourei meu tempo aqui. Então é isso, tá? Não deixem para fazer no final, porque o trabalho é fácil, mas é trabalhoso, tá? Vocês viram que teve alguém que já ficou com medo aí. Mas é fácil de fazer, mas é uma laje para encher, tá? Dá trabalho, é mão na obra, é operacional, tá? Então, precisa pensar um pouco para criar, né? Criar as coisas, mas a maior parte, 80% do trabalho é suor, é transpiração, tá? Então, não deixa o final, porque vocês não vão dar conta de fazer, tá? Esse semestre a gente não tem muito tempo, então eu coloquei já para o meio de novembro, talvez dê para postergar mais um pouquinho, mas não vai dar para postergar muito, e aí é bem possível que antes de acabar esse projeto, eu já coloque o próximo, tá? Porque 16 de novembro, as aulas vão até, acho que é 18 de dezembro, eu vou ter que colocar o outro já encostadinho aí, que é a parte de custos, para dar tempo de vocês fazerem o outro, tá? E esse projeto ele tem peso, um peso bom na nota, acho que é 15% que eu coloquei. Então, 2 projetos é 3 pontos na média, tá? Então, façam com cuidado, prestem atenção no tempo, aproveitem as 2 semanas aí sem aulas, né? Eu sei que vocês têm mais coisas para fazer, mas vão se organizando aí, porque
Se vocês pegarem para valer, essas 2 semanas dá para fazer. Vocês ficam tranquilos, tá? Mas não deixa para o fim, não deixa lá para a última semana, porque não faz. Não faz. O semestre passado, o pessoal do terceiro módulo se enroscou, só que o primeiro semestre do ano é maior, né? A gente consegue postergar, então eu fui postergando um pouco mais. Teve gente que entregou nos 46 do segundo tempo, teve gente que não entregou, tá? E aí compromete a nota. Então, não deixem. Esse semestre é bem mais curto, a gente não dá para aumentar muito esse prazo. Então, foquem aí, vão fazendo devagarzinho, um pouquinho por dia, né? Mas não deixe para novembro, tá? Eu sugiro que vocês terminem ele em outubro, se vocês conseguirem. Ou a maior parte do trabalho em outubro. Para em novembro vocês ficarem mais à vontade aí para poder entregar. Tá bom, gente? E aí, tendo dúvida, vocês vão me avisando, que a gente vai fazendo junto, tá? Obrigado, bom descanso para vocês, boas 2 semanas, bom fim de semana, feriado, e a gente se vê lá no dia, quando que é agora? 25, no dia 25 de outubro. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Saiu, já.